Ok, boa noite a todos. Vamos dar continuidade à série de webinars Caminhos Profissionais da Engenharia de Produção da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Hoje a gente tem uma convidada especial, que é a Karina Herkenhoff, tá? É uma aluna, ou seja, foi uma aluna que todos nós lembramos com detalhes, todo o seu percurso pelo curso, tá? Como professores e agora como colegas, e a gente gostaria mesmo que ela compartilhasse a sua trajetória acadêmica e profissional com os que estão presentes hoje, tá? E a Karina, por ser uma pessoa muito dinâmica, ela provavelmente vai querer que vocês prestem muita atenção e que brinquem um pouco com ela. Então, eu não vou fazer mais apresentações, porque faz parte do que ela preparou, ela também se apresentar e deixar vocês adivinharem algumas coisas, tá? Então, por favor, prestem muita atenção. E, Karina, eu te agradeço muito essa tua alegria para estar conosco aqui, que não é de agora, já vem do ano passado, você está querendo colaborar conosco desde sempre. Aliás, nunca deixou, porque sempre esteve de alguma forma em contato. Então, eu te agradeço como professor, mas também te agradeço em nome da Escola de Engenharia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, por como se chama, essa energia toda marquensista que é bem importante para todos nós, tá? Então, fica à vontade, a tela é toda tua. Obrigada. Primeiramente, eu queria agradecer muito pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui conversando com os alunos. Eu estive na cadeira que vocês estão sentados agora. Eu sei pelo que vocês estão passando. Então, para mim é muito importante também fazer essa troca e contribuir para os caminhos de vocês, para que a minha experiência consiga ajudar a experiência de vocês e que vocês aprendam com os meus acertos, com os meus erros, e é isso aí, eu quero que vocês interajam, pode fazer pergunta, e é isso aí, eu vou compartilhar minha tela, preparei uma apresentação aqui para nós. Vamos lá. Vocês conseguem enxergar minha tela? Bacana, então vamos lá. Bom, como a Roxana já falou, isso faz parte de uma série de webinars sobre os caminhos profissionais do engenheiro de produção, que é um engenheiro super versátil. Eu acho muito interessante as histórias que a gente ouve aqui. Quero me apresentar rapidamente para vocês, né? Meu nome é Karina Herkenhoff, eu nasci como Karina Duarte, esse é o meu sobrenome de casada. Eu sou casada há 3 anos, com um alemão, por isso o nome. Nós temos um bebezinho de 1 ano, então há 1 ano eu fui introduzida nessa tarefa, que é a tarefa mais difícil da minha vida, com o cliente mais exigente que vocês possam imaginar, que é o meu filhinho. Eu nasci e fui criada na zona sul da cidade de São Paulo, num bairro da periferia de São Paulo, chamado Jardim São Luís. E hoje eu vivo na Alemanha, na cidade de Osnabrück, fica cerca de 40 minutos da fronteira com a Holanda, pertinho de Amsterdã, inclusive. E, na verdade, é uma cidade metropolitana, ela se chama Hagen, mas eu sempre falo Osnabrück porque ninguém vai conhecer Hagen. Enfim, aí um pouquinho da minha trajetória mackenzista, eu me formei na turma de 2013, fui aluna ProUni, também me engajei em alguns projetos durante a faculdade. Eu fui aluna PIBIC, de iniciação científica, e aí que vem a minha relação próxima com a professora Raquel, porque foi na área de estatística. Então, basicamente, o nosso projeto de iniciação científica foi na elaboração de um modelo para previsão de fidelização de clientes. E eu vou contar um pouquinho mais para vocês adiante a importância da iniciação científica na minha vida profissional, inclusive. Então, meus hobbies, né? Um pouquinho para vocês entenderem um pouco da minha personalidade. Enfim, eu amo viajar, eu amo pessoas, eu amo conhecer culturas diferentes, eu amo música, arte, adoro ir para show, sou bem eclética, gosto de todo tipo de música. Se vocês tiverem discos aí na casa de vocês, se vocês não usam mais, me deem, eu adoto. Eu ouço qualquer tipo de música. Eu também amo ouvir podcasts de todos os tipos de assunto.
E uma coisa bem marcante em mim é que eu sou muito curiosa e muito questionadora. Acho que nesse ponto, talvez, a Roxana e o Agostinho vão poder falar melhor para vocês. Então, vamos falar um pouquinho, assim, da minha escolha do curso, né? Bem nos primórdios aí, né? Naquela fase que a gente termina o ensino médio e fica pensando, nossa, e agora, né? Que profissão que eu quero seguir? Que curso que faz mais sentido fazer ou não, etc. E a minha escolha, ela já partiu de um ponto bem pouco convencional. Por quê? Inicialmente, eu escolhi fazer o curso de marketing. Eu tinha na minha cabeça que eu queria muito trabalhar com planejamento estratégico de marketing e bolar, assim, campanhas de mercado, lançamento de produtos. Mas, durante os primeiros 6 meses de curso, eu fiquei um pouco desapontada, senti que eu não estava muito conectada com o curso, não estava atendendo muito as minhas expectativas. E aí, nessa época de dúvida, eu fui participar de umas palestras na Escola de Engenharia da USP, na Poli, e aí foi muito interessante, porque os palestrantes, eles eram líderes de grandes empresas e eles eram engenheiros. Eu falei, gente, esse pessoal deve ter alguma coisa de especial, que eu não estou sabendo. E aí isso se alinhou muito com um objetivo maior meu, que era trabalhar com planejamento estratégico, trabalhar com liderança, trabalhar com gestão. E aí eu entendi que não era exatamente um planejamento de marketing que eu queria, era mais um planejamento estratégico organizacional. Então, a minha formação de engenharia partiu de um pressuposto que eu não queria necessariamente ser uma engenheira, mas eu queria ter as competências de um engenheiro. Então, eu sabia que eu precisava melhorar o meu raciocínio lógico, eu sabia que numa gestão eu precisaria aprender a resolver problemas complexos e que eu precisaria tomar decisões. Então, o curso serviu para isso, para mim, pelo menos. Aí eu vou começar um pouquinho a minha jornada profissional do final. Depois eu vou para o começo e aí vocês vão entender tudo. Então, eu tenho uma pergunta para vocês. Eu vou falar, aqui tem listado algumas das funções que eu tenho que lidar no meu dia a dia, e vocês vão me dizer em que área que eu trabalho, certo? Então, vamos lá, algumas dicas, né? Na minha área, eu trabalho com gestão de fornecedores, então é basicamente negociação de contrato, olho budget, vejo quais são os requisitos que a gente precisa ter num contrato, o que faz sentido no ponto de vista da empresa, o que atende, o que não atende, negocia preço, etc. Tudo isso junto com uma área de compras também. Na minha área, eu também cuido de um produto, né, de um processo específico da minha área, e aí isso envolve a estratégia da área, mapeamento de entregáveis, né, processo, documentação de processo, otimização de processo. Nessa área também eu cuido da parte de análise de dados de mercado, então vem toda uma questão de trabalhar com base grande de dados, com benchmarking, com modelagem estatística, com análise de competitividade de mercado, até a parte também de olhar algumas regulamentações locais. Também cuido da parte de implementação, você já pode começar a tentar chutar o que eu faço, então fiquem atentos aí, quem está cuidando do chat vai me falando aí o que o pessoal está chutando, para eu ter uma noção. Eu também cuido de uma parte de implementação de sistema, né, que tem tudo a ver com a parte de estruturar a área, que tem tudo a ver com otimizar processos, né, o que faz sentido, né, ter um headcount, faz mais sentido ter uma empresa que nos forneça um sistema que atende a nossa demanda, o quanto esse sistema atende a nossa demanda ou não, como que eu me organizo internamente com requisitos de negócio, com requisitos de tecnologia para conseguir fazer, para operacionalizar essa implementação, né? Construção de business case para defender essa ideia, para vender isso para a liderança. E isso também super atrelado a uma questão de monitorar para que lado que o mercado está indo e começar a propor também estratégias e inovações dentro da minha área. E aí, o pessoal já começou a chutar?
Ou, gente, é para vocês usarem o chat e tentarem descobrir qual é a área em que realmente a Karina atua. Mas eu não estou vendo aqui, eu não sei se eu tenho acesso, Saulo, ou se você tem algo que precisa ser explicado para eles. Então, que áreas que vocês acham que eu trabalho? Eu trabalho na área de finanças, eu trabalho na área de planejamento estratégico, eu trabalho na área de tecnologia, eu trabalho numa área de compras, de supply chain. Aqui Vão tem aí, alguém que vamos falou lá. engenharia de projetos. Quem mais? Vamos lá, gente. Tem um Vamos pouco de projeto, participar. sim, mas não é isso. Consultoria estratégica. Gestão Não. também não. Vamos lá, gente. Vamos lá. Temos 43 participantes. Agostinho, alguma dica? Quer fazer um chute? Quer fazer uma tentativa? Eu gostaria de dar mais uma dica, talvez. Uma área de gestão assim de fornecimento, fornecedores, alguma coisa relacionada a isso. Eu não vou dar o nome completo da função, mas eu gostaria de que os participantes dessem uma sugestão nessa área. Uhum. Bom, vou dar aí mais alguns segundinhos e aí eu já Eu acabo com vou o dar, mistério. eu vou dar outra dica. Quando ela falou de processo, o processo sempre gera produto, certo? Uhum. Então, na verdade, ela trabalha com as duas coisas. E produtos, eu já falei, para quem já teve aula, pelo menos comigo, sabe que pode ser de qualquer natureza. E Exatamente. processos geram produtos tanto tangíveis quanto intangíveis. Uhum. E a E dica é intangível. é intangível. Na verdade, tem de tudo um pouquinho, né? É, sim, verdade. Vamos, Bom, vou tá, acabar com o mistério e vamos vou acabar com o falar para mistério, vocês. que o entusiasmo não está muito. Deixa eu ver aqui. Então, eu trabalho na área de remuneração e benefícios, que também é conhecida como Total Rewards, na empresa que eu trabalho, em outras empresas também, né? E essa é uma área que fica dentro da área de recursos humanos, né? Basicamente. Né? Aí eu ouço, né? Sempre que eu falo assim para colegas meus, né, que eu estou trabalhando com recursos humanos, né, as pessoas, ai, RH, tem uma carinha assim que as pessoas não têm muita ideia, né, de todo o trabalho que tem por trás das câmeras e que a gente faz, que são entregas de recursos humanos, né? Então, basicamente, o que que faz uma área de remuneração e benefícios, né? Ela estabelece políticas salariais, definição de salário base, de bônus, de incentivos e pacote de benefícios, com o objetivo principal, que é atrair e reter profissionais, mantendo o negócio sustentável, né? Hoje eu trabalho numa empresa que é uma consultoria de tecnologia. Então, o nosso produto é a expertise dos funcionários que trabalham com a gente. Então, isso tem uma importância, uma área assim, tem uma importância muito grande no nosso negócio, né? Porque quando a gente fala de consultoria, o nosso ativo são as pessoas. E também, em termos de estratégia, em termos de custo, né, o maior custo, né, que empresas desse setor têm é com a folha de pagamento. Então, é uma área bem estratégica. E mercado de TI também é um mercado muito dinâmico, com turnover grande. Turnover, para quem não conhece o termo, é basicamente a frequência com que os funcionários saem da empresa. Então, a gente quer que essas pessoas entrem e fiquem com a gente. Por quê? Porque se elas não ficam com a gente tem todo o impacto de entrega de projetos que a gente tem nos nossos clientes. Então, aí vocês me perguntam, Karina do céu, como você foi parar nessa área? Faz sentido, eu vou contar para vocês. Então, vamos lá. Lá em 2011, né, eu ainda estava no 7º semestre, mas ainda fazia matérias de 6º semestre, fazia aula de manhã, fazia aula à noite. Então, basicamente, quando eu comecei a procurar estágio, para mim era importante que fosse uma empresa perto do Mackenzie e que me desse flexibilidade de horário.
Então, e aí foi quando surgiu a primeira oportunidade, meu primeiro estágio, que foi na Allianz Seguros, que é uma empresa alemã, por coincidência. E lá eu atuei primeiramente como estagiária na área de subscrição de riscos de engenharia, bem técnico. E aí, depois de um tempo de empresa, e eu também já depois passei para o 8º semestre, já tinha me livrado daquelas matérias de manhã, e aí eu não estava muito contente, aí eu queria começar a olhar um pouquinho oportunidades fora da Allianz, mas aí surgiu uma oportunidade de eu virar trainee na área de planejamento estratégico deles, que era mais um planejamento estratégico de mercado. E foi uma experiência super bacana. Eu falei, putz, é nessa área, nessa parte de mercado que eu quero trabalhar mesmo, nessa parte de estratégia. Mas o foco deles era muito mais mercado do que, de fato, estratégia da empresa. Então, aquilo também foi gerando um certo desconforto para mim. E aí, também começou a me cair um pouco da ficha que, em algum momento, eu iria me formar, e a gente sempre pensa, né, quando a gente faz o nosso estágio, que a gente quer ser efetivado na empresa, e aí eu tinha um certo receio com a Allianz por ser uma empresa do segmento de seguros, que é um segmento super específico, e é conhecido também como, assim, uma vez que você começa a trabalhar com seguros, você não sai mais. E eu queria muito experimentar coisas. Eu entendia que o momento de estágio era um momento que eu poderia experimentar, que eu poderia arriscar. E aí eu me inscrevi no programa de estágio do Banco Santander e fui para lá para trabalhar como a estagiária do Business Manager do VP de back-office. Então, era por estratégia que a gente tinha lá, que a gente tinha... eu trabalhava bem próximo do VP, não diretamente, mas sabendo de todas as demandas e as entregas dele através do Business Manager, que era o meu gestor direto. Então, lá eu via muito os números, né, a questão de auditoria, até de iniciativas de RH também, que a gente tocava dentro da diretoria, era por volta de 2.500 funcionários na época. E aí foi muito bom, eu fiquei 1 ano nessa área, só que eu comecei a sentir a necessidade de ir um pouco mais no detalhe, porque eu via muito números macros, eu via tudo ali acontecendo e eu só acompanhava, e eu queria ser parte daquilo. E aí a questão foi, né, em que área que eu deveria me aprofundar. E aí nisso, o Banco Santander tem muito maquinzista, e aí um belo dia eu falei, eu vou marcar um almoço entre os maquinzistas, vamos conversar, ali todo mundo numa fase meio de estágio e tal, a gente almoçou, e aí tinha um aluno, Maurício Régio, que era dessa área de remuneração. E ele falou para mim, Karina, eu sei que você super gosta de estatística, e você fez iniciação científica, e você gosta de estratégia e tudo mais. Você já pensou em trabalhar na área de remuneração? A minha vaga vai ficar em aberto, eu estou indo fazer um intercâmbio, a gente está procurando um substituto, e a minha chefe quer uma pessoa que não seja da área de RH, que é uma pessoa de fora. Aí eu falei, nossa, mas RH? Mas falei, bom, eu vou fazer uma entrevista, né? Por que não? E aí, quando eu fiz essa entrevista, a minha gestora direta, ela estava num nível de superintendente, né? Isso é uma coisa que é bom vocês darem uma olhada quando vocês forem procurar estágio, porque é muito importante vocês entenderem quem vai ser o gestor de vocês, né? A gente sempre fala que é muito importante você entender o setor, de você entender a empresa, a área, tudo isso é muito importante. Mas o seu dia a dia na empresa e o seu crescimento e a sua evolução, ela está muito mais atrelada com o seu gestor direto. Então, escolham bem os gestores que vocês vão entregar, que vocês vão confiar a carreira de vocês. A carreira de vocês, claro, mas o gestor sempre tem essa função de ser um facilitador para você dentro da organização. Então, quando fiz a entrevista com aquela mulher, eu falei, que mulher forte, que mulher empoderada, eu quero essa mulher para ser minha mentora, eu quero essa mulher para ser minha chefe. E aí ela começou a me apresentar a área de remuneração como numa perspectiva diferente da que eu tinha, né? E ela me colocou para tocar o processo de inteligência de mercado lá, que é basicamente participar das pesquisas salariais de mercado, porque essa é a base que a gente tem para poder validar
e construir nosso salário base, né, as nossas faixas salariais, e validar programas de incentivo, etc. e tal, né? Aí, bacana. Aí, no Santander, eu fiquei até mais ou menos metade de 2015. Por quê? Porque naquela época, eu tinha uma ideia que, nossa, eu quero ir para as cabeças, eu vou ser Faria Limer, eu quero trabalhar em banco de investimento, eu quero ir para as cabeças, eu quero ter reporte global, porque eu quero fazer uma carreira internacional, mas eu precisava do inglês. E aí eu falei, nossa, na minha rotina de trabalho, você acha que eu preciso de uma imersão? E aí foi que eu falei, poxa, eu tinha marcado uma viagem assim a passeio com uma amiga minha que mora na Dinamarca. E aí acabou que eu fui me organizando financeiramente para esse mochilão de um mês, que seria só umas férias, e percebi, peraí, eu consigo juntar uma grana para fazer um intercâmbio e ficar 8 meses fora. Por que não? E aí, gente, larguei tudo, larguei o que eu tinha no Santander, larguei o que eu tinha construído até então, e eu tinha já construído coisas legais, coisas importantes dentro do Santander, lá mesmo, utilizando as ferramentas aí que a professorinha Raquel ensina para gente. Eu consegui inovar em algumas metodologias de análise de dados, isso melhorou muito a nossa precificação dos nossos cargos. Foi uma coisa que chamou muita atenção da minha chefe, ela tinha muita intenção de me desenvolver lá. Mas aí eu dei assim, me formei, fiquei um tempo na área, falei, não, eu quero ver coisas diferentes, eu também quero me enriquecer como pessoa também, que eu acho que o intercâmbio também é importante para o nosso crescimento pessoal também. Então, fui. Aí fiz o meu intercâmbio, curso de inglês, fiquei 8 meses fora, e aí eu retornei para o Brasil em 2016, e daí lá eu comecei a trabalhar para uma empresa chamada Travelex, que também é do mercado financeiro, né? Eles são uma corretora de câmbio, então eles tinham uma corretora de câmbio e eles também estavam abrindo um banco de câmbio. Então eles me chamaram para lá para poder assumir a cadeira de remuneração, principalmente para montar o programa de incentivos de remuneração variável do pessoal do banco. E aí que acabou que nessa época eu já vinha assim em conversas com meu atual marido, e aí ficou aquela decisão, né? Para o relacionamento acontecer, a gente tem que estar no mesmo país. E aí foi que então, em 2017, né, que aí eu já começo a comentar um pouco da minha jornada profissional na Alemanha, eu tomei, assim, uma decisão super arriscada, eu joguei tudo para o alto e falei, eu preciso seguir meu coração, né? Então, falei, bom, eu vou para a Alemanha, eu vou experimentar essa experiência, eu vou vivenciar esse relacionamento e entender se é isso que é para minha vida. Eu conseguiria arcar com o custo de saída de ter arriscado a minha carreira, largado tudo e depois me arrepender e voltar, mas eu não consegui arcar com o custo de saída, de ficar no Brasil frustrada, achando que eu joguei o amor da minha vida pela janela. Então, eu falei, bom, então eu vou. E aí vim para cá, no mês de 2017, estava disposta a lavar prato, estava disposta a fazer qualquer coisa. E, inicialmente eu fui muito criticada, porque eu ouvi muito assim, nossa, Karina, você está largando, né, uma carreira promissora aqui no Brasil para ir lavar prato na Europa, né? Nossa, por causa de um cara, nossa, não faz sentido nenhum. Mas aquilo tinha a ver com os meus valores pessoais, que é família, né? E eu enxergava ele como um potencial marido. E para nossa família, qual seria o melhor país para se estar? Na Alemanha. Então, eu teria que arcar o custo, né, de me adaptar e de todas as questões que envolvem você mudar de país para o bem da minha futura família, digamos assim. Então, foi que em 2017 mesmo, rapidamente eu consegui um emprego numa empresa de TI, aqui da minha cidade, uma empresa local. É uma empresa de TI que tem certificações da Microsoft. E aí eu fazia uma parte operacional de um serviço de e-commerce que eles tinham para lá. E aí eu fiquei lá até final de 2019. E daí eu percebi, eu gosto muito de RH, eu gosto muito de remuneração, eu quero voltar para essa área, mas eu precisava desenvolver meu alemão, porque nessa posição, dentro dessa empresa, eu falava só inglês. E aí eu não estava me desenvolvendo em termos de RH. Então, 2020 foi, assim, uma grande virada, assim, na minha vida,
porque aí eu decidi que eu ia me matricular integral num curso de alemão para ter mais fluência, para me recolocar na minha área. E aí veio a pandemia, acabou com os planos, e aí eu fiquei sem poder estudar, e eu fiquei em casa, né, em tese sem fazer nada, porque foi também o momento que a gente comprou a nossa casa e teve que se envolver com reforma e uma série de coisas. E aí a gente decidiu ter o nosso primeiro filho. Aí eu engravidei em 2020, e aí foi o foco que eu dei, né? Não era mais foco na carreira, era o foco de família que eu estava dando naquele período, né? Então, foi muito bom, porque por mais que eu não tenha estudado, de fato, o alemão, eu consegui aprender muita coisa, porque na cidade que eu moro hoje, eu só tenho contato com nativos que não falam alemão, que não falam inglês, então eu só consigo falar alemão com eles. Então, eu tive que me virar. E aí foi que eu tive meu filho, e aí, quando meu filho estava com 5 meses, eu recebi uma mensagem do LinkedIn de uma moça me oferecendo uma vaga que era exatamente o que eu estava procurando. E aí, vou contar um pouquinho para vocês sobre a Avanade. Né? O que é a Avanade? Né? A Avanade, ela é uma joint venture entre a Accenture e a Microsoft. Então, eles basicamente uniram poderes, né? Então, foi a expertise da Accenture enquanto consultoria de negócios consolidada no mercado, uma das maiores do mundo, e a Microsoft, que é a maior empresa de software de plataforma do mundo. Então, foi aí que há 21 anos atrás surgiu a Avanade. E o que a Avanade faz em linhas gerais, né? Ela cuida de todo o processo, de toda a jornada de transformação digital das empresas através das plataformas da Microsoft. E aí isso envolve o quê? Envolve cloud, envolve indústria 4.0, internet das coisas, envolve uma série de produtos e soluções que a gente ajuda as empresas a se estruturarem nesse meio digital, nesse meio de TI, de tecnologia, que a gente está sofrendo transformações gigantes, inclusive na forma como a gente trabalha, né? Então, só para vocês terem uma dimensão, né? Qual o tamanho do negócio da Avanade hoje, né? É um negócio que o ano passado gerou uma receita de 2 bi, né? 2 bi em dólares. É uma empresa que tem 17 mil funcionários, né? Que estão espalhados em 26 países, mais de 80 localidades. E eu, especificamente, faço parte de um time global. E eu, em tese, estou no escritório de Hamburgo. Por que que em tese? Porque, embora eles tenham um escritório em Hamburgo, eles também têm em Frankfurt, tem em Düsseldorf, tem em outras cidades, abriram recentemente também em Berlim. E aí, Hamburgo é mais perto da minha casa, então eu tô lá, mas eu trabalho 100% remoto, o que para mim é imprescindível. Por quê? Porque eu tenho um bebê pequeno e eu preciso dessa flexibilidade. Então, uma outra coisa que é muito importante a gente precisa analisar também qual é o tipo de ambiente de trabalho que a gente precisa e se essa empresa vai oferecer esse ambiente que a gente quer. Eu falo porque, para mim, é imprescindível eu ter essa flexibilidade para trabalhar em casa. E embora me faça falta, às vezes, ter aquele contato diário com os colegas, ainda é o melhor modelo de trabalho para mim hoje. Então, explicando, né, um pouquinho a fundo, né, o que eu faço, então, basicamente, eu cuido da parte de inteligência de mercado global, né, dentro da área de remuneração. O que que isso significa? Né? Na prática, eu sou a pessoa que diz quanto que as pessoas deveriam receber, né? Então, basicamente, eu precifico os cargos da minha empresa com base em dados de pesquisa salarial. Aí que entra a parte de gestão de fornecedores, porque nós temos, basicamente, hoje 4 consultorias de recursos humanos que são responsáveis por essas pesquisas salariais, e a gente reporta muitos dados para eles, salariais, que vai desde, né, todos os dados de todos os funcionários. Então, tudo que eles recebem, qual é o target de bônus que eles têm, quanto que eles de fato receberam, pelo que eles recebem, como funciona a parte de bônus, allowances,
muitos detalhes, eu tenho que fornecer todos esses dados para ele, porque eles recebem também todos esses dados de outras empresas que também participam, né? E são muitas empresas, são milhares de empresas que participam dessas pesquisas anualmente. Eles compilam esses dados e devolvem para a gente. Quando eles devolvem, o que a gente faz? A gente faz a validação das nossas faixas salariais, né? Então, o que é isso, né? Em geral, as faixas salariais, elas são construídas tendo como base referência de mercado. E o que é uma referência de mercado? Uma referência de mercado, ela vem para nós como uma medida de percentil, né? Então, eu tenho ali, como a professorinha Raquel explicou para a gente tem o ponto médico, a gente tem o percentil 75%, a gente tem o percentil de 25%, vários percentis ali que eu determino o salário, e o percentil é importante para a gente porque ele define a nossa estratégia de salário base. E o que isso significa? A gente tem que definir onde que a gente vai se posicionar em relação ao mercado, né? A gente vai se posicionar, por exemplo, no ponto médio. O que é o ponto médio? Significa que a gente tem um risco de 50% de perder um funcionário. Certo? Se a gente se posiciona, por exemplo, é uma função super difícil de achar no mercado, é uma posição que só tem, sei lá, 3 gatos pingados, e a gente precisa ter uma remuneração mais agressiva para esse cargo, então vou posicionar eles, não sei, no 75, no 80, no 90 percentil, que aí isso vai definir o quê? Qual é o risco que eu quero tomar para conseguir atrair e reter esse profissional? 25%? 10%? São estratégias que a gente vai brincando e por isso que a gente trabalha com essas medidas estatísticas, né? E aí também é uma base para a gente também entender, né, o que faz sentido para nós em termos de incentivo target. Deixa eu explicar para vocês como é que funciona o target. Porque é uma renda variável o bônus, né? E o bônus, em geral, depende de uma performance da empresa, depende de uma performance do seu time, depende da sua performance individual. Cada empresa define como eles querem estruturar o programa de bônus, e o bônus, ele é especialmente importante para a área de vendas. Por quê? Isso é extremamente estratégico quando eu falo, né? Aí a gente tem uma tríade quando a gente fala de incentivo, de programa de bônus e comissão. Né? A gente trabalha muito junto com a área de finanças, que é a área que vai definir se a gente tem capacidade de pagamento ou não. A gente está atrelado à área de planejamento comercial, porque o comercial é que vai falar para a gente, Karina, a gente precisa determinar esses KPIs para poder medir essa posição. E aí, baseado nesses KPIs, é que a gente define qual vai ser a estrutura do programa. Não estou te ouvindo, Rox. Está no mudo. Não tem problema, não tem problema. Porque eu estou com uma aluna do lado. Eu fiz um comentário para ela, me desculpa. Não, imagina, mas se você quiser falar qualquer coisa, pode me interromper. Não, eu não conhecia a área de remuneração, estou aprendendo contigo nisso. E eu ia te falar que na Alemanha tem algo, o Doktorarbeit se faz depois que você tem experiência na indústria, não se basa diretamente. E você já tem toda a experiência para fazer isso, então eu ia te recomendar fazer isso. Ser a candidata perfeita para fazer um Doktorarbeit em qualquer universidade da Alemanha. Ah, muito interessante. Depois eu vou querer Tu saber fala sério, detalhes. se depois quer conversar sobre isso, a gente fala. Com certeza, com Porque uma certeza. das exigências deles é a experiência de profissional atuante no mercado. Então, e quando você explica, Karina, eu me lembro de você e fico pensando, estamos perdendo uma acadêmica do outro lado, né? Ah, você sabe que eu tenho muito pezinho no Exatamente. acadêmico, né? Então, eu acho que a Raquel, se está ainda por ali, vai concordar comigo e o Agostinho também, tá? Mas vamos conversar sobre isso, sobre uma possibilidade de doutorarbeit. Tá? Vamos falar sim. Tá. Enfim, aí continuando, explicando um pouquinho da questão do variável, e aí assim, quando a gente determina, ok, qual vai ser o jeitão do nosso programa, né? O jeitão do programa, que quando eu digo ok, qual vai ser, como que a gente vai definir quanto que essa pessoa vai ser elegível, né? Qual é a periodicidade de pagamento,
Como que vai funcionar essa pessoa? Ela vai receber, ela vai ter algum tipo de vesting, por exemplo, poxa, ela só recebe o período, ela é medida trimestralmente, mas ela só recebe no final do ano, aí se ela sai antes, ela não recebe. Enfim, dá para a gente brincar muito com estratégia, e isso está diretamente ligado com a estratégia do negócio, porque as coisas, elas estão atreladas. Então, o objetivo da empresa, ela tem que estar quando você começa a cascatear a estratégia da empresa, ela cai também em qual que é a estratégia que eu tenho para incentivar e recompensar o meu funcionário para atingir este meu objetivo maior. Essa é a questão que tem por trás de uma área de remuneração, que muita gente chama de remuneração estratégica, mas eu só chamo de remuneração porque é subentendido que é estratégica. Então, enfim, nesse contexto, né, o que uma área de market intelligence, de inteligência de mercado, o que ela entrega, né? Como que ela está interligada, né, dentro desse contexto de remuneração? Então, basicamente, ela está interligada com a validação das faixas salariais, porque anualmente os salários aumentam, né? As empresas aumentam os salários, funcionários vêm e vão, então os preços, né? Então, quanto aquele percentil, né? Aquele 50% percentil que a gente olhava lá atrás, se era X, agora pode ser, sei lá, X vezes 2, a gente não sabe qual foi o movimento de mercado. Então, a gente sempre tem que olhar todos esses dados de mercado de volta e falar, ok, as nossas faixas salariais ainda estão competitivas, elas ainda são relevantes no mercado? E aí eu falo que uma área dessa, né, a gente tem que sempre pensar nas áreas, né, também enquanto impacto dentro de uma organização. Por exemplo, uma área de inteligência de mercado, dentro de remuneração, não faz muito sentido para uma empresa pequena, ou para uma empresa com poucos funcionários, ou para uma empresa que o mercado é muito regulado, um mercado que é muito certinho. Por quê? Porque, em geral, assim, ou então que é muito regulado, exemplo, empresas que têm o sindicato muito forte, e eles acabam meio que determinando muito da remuneração. Eles não olham tanto para mercado quanto uma área de TI, que muda muito, né? Tem empresas que não têm essa variação tão grande, mas TI tem, porque é um mercado bem hot, que a gente chama. E tem uma dinâmica muito acelerada, né? Então, a gente faz anualmente, e às vezes, quando a gente sente necessidade de ver algum movimento de mercado, a gente precisa validar essas faixas salariais. E aí eu falo de pagamento base, né? Não estou falando de incentivos, que é o que eu estava falando lá atrás. Com base em dados de mercado, eu também consigo ajudar os meus colegas locais a determinarem, né, como que vai funcionar a questão no ciclo de reajuste salarial, né? Então, tem empresas que cada empresa funciona de uma forma, mas, no geral, toda empresa ela passa por um ciclo de avaliação de ajuste salarial, que é um momento que a empresa vai falar, ok, né? Quem é que vai receber mérito? Quem é que vai receber promoção, né? E aí, o que a gente faz? A gente faz uma análise de dados que a gente também considera um dos fatores para determinar quem vai receber promoção, quem não vai, além de performance individual, e cada empresa tem os seus próprios indicadores, mas muito importante é olhar mercado. Por quê? Porque eu tenho que entender o quão afastado, como esse cara está posicionado em relação ao mercado. Por quê? Porque se eu percebo que esse é um cara super chave para mim, top performer, que é um cara que eu não posso perder de jeito nenhum, que é um risco para o negócio, e ele está posicionado perto do mínimo da faixa, poxa, é um risco gigante que eu tenho de perder esse cara. Então, eu preciso colocar ele numa lista de prioridades como uma pessoa que vai receber um ajuste salarial, certo? E aí isso também tem a ver com que a área de inteligência de mercado também acaba alimentando com informação a área de benefícios. É um pouquinho especial, é um pouquinho diferente, porque benefícios têm pesquisas específicas, é uma coisa um pouco mais qualitativa e menos quantitativa, mas faz parte do pacote, a gente também, na minha área, auxilia
esse departamento a definir competitividade. Eu também valido, né, os programas de incentivo, então, além da questão de como que vai ser o programa, que existe uma área que olha só para isso, uma área só de incentivos, que olha para esses programas para garantir competitividade, e toda vez que eles precisam avaliar um programa, ou por exemplo, as empresas mudam, então elas adicionam cargos, elas adicionam áreas, e aí de onde vai surgir a nossa referência para poder construir algo para essa área? Então, precisa de dados de mercado. Então, eles me acionam para isso, eles me acionam para entender, Karina, a gente tem uma posição assim, assim, assado. Dá para você olhar os dados de mercado para entender qual seria o melhor target de bônus para essas posições? Aí eu também auxilio esse pessoal nesse sentido. E aí, fora isso, a gente também tem algumas demandas, né, ad hoc, que eu chamo, que é basicamente, são análises de benchmark que a gente precisa, sei lá, a gente está pensando em lançar algum tipo de incentivo para retenção de funcionário. Karina, como é que funciona o programa de incentivo de retenção no mercado? Ah, então, eu não tenho a menor ideia. Então, como eu faço o gerenciamento das consultorias, então eu peço para eles, pessoal, tem como vocês me darem alguma referência, né? Então, eles me falam, olha, como que funciona a elegibilidade, como que é o jeitão do programa, e com base nisso, a gente também vai tendo ideias de como que a gente pode estruturar os nossos programas internos, né? Então, assim, a parte de inteligência de mercado é basicamente assim, a gente precisa precificar corretamente as posições. Por quê? Porque isso também tem tudo a ver com o curso, como eu falei lá atrás, mas indo um pouquinho mais no detalhe, né, toda empresa elas têm um ciclo anual de definição de orçamento, né? E aí, para eu garantir que eu vou ter dinheiro suficiente para poder pagar esse pessoal que vai receber promoção, que vai receber mérito, etc., eu preciso definir um orçamento para isso, correto? E o orçamento, parte desse orçamento, ele é definido com base em movimentos de mercado. Então, a gente participa de pesquisas também que definem para a gente quão as empresas estão dispostas a aumentar os seus salários. Aí eu tenho por área, aí eu tenho por nível de cargo, né? Nível de gerência, nível executivo, vários níveis. E a gente começa a olhar também outras coisas, né? Que é, por exemplo, living cost, como que eu traduzo isso? Custo de vida nos locais, né? E esse ano foi extremamente desafiador por conta da inflação, né? Então, aí fica a pergunta, a gente vai ajustar de acordo com a inflação? Não vai? São todas perguntas que eu tenho que ajudar a minha empresa a responder. Por quê? Porque, ok, né? Vamos tentar acompanhar a inflação, porque tudo que eu dou de aumento, que é abaixo da inflação, não é um aumento percebido pelo funcionário, né? Mas, ao mesmo tempo, né, dependendo de qual que é o direcionamento, a gente fala isso em percentual de... A gente pode definir vários indicadores, mas isso basicamente tem um impacto gigante na nossa folha de pagamento. Existe um olhar grande, né, para controlar a folha de pagamento dentro da empresa. Então, eu também falo, ok, né, então vamos definir algumas prioridades, né, quais são as áreas que, né, que a gente precisa ter uma atenção maior, menor, como é que está o nosso turnover, a gente está perdendo muito funcionário nessas áreas, não está... Vamos olhar, vamos dar um zoom na nossa indústria, vamos ver como é que está a taxa de desemprego nesses locais, porque se eu tenho uma inflação alta, por exemplo, mas eu não estou perdendo muito profissional dentro da minha área, então não tem um indicador de que é um risco muito grande perder essa pessoa, ou porque a gente olha também taxa de desemprego, né? Se o desemprego, né, tá baixo, tá pleno emprego, então eu tenho que ficar atenta, né? Porque vai ser mais difícil de eu achar profissional nesse mercado. Então, tudo isso é olhado com muito cuidado e, né, eu sou a dona dos dados de mercado, né? Então, o que isso significa? Qual é o impacto disso dentro da empresa? Que todas as nossas decisões, né, em termos de remuneração e benefício, elas dependem de dados que saem da minha área. Então, ela é a base para a tomada de decisão, certo? Então, né, explicando aqui um pouquinho do contexto que a gente está inserido, né, então eu tenho, né, aqui de um lado as consultorias salariais, né, que eu forneço os meus dados internos e eles fornecem os dados externos, e aí
a gente processa os dados e faz o nosso pricing, né? Precifica as posições. Como é que uma posição ela é precificada? Ela é precificada através do que a gente chama de job matching. Que é isso, Karina? É o seguinte, né? Essas consultorias, elas trabalham com catálogos de cargos genéricos, né? Esse é o produto dele, né? O catálogo de cargos. E aí, todo ano, as empresas que participam dessa pesquisa, elas validam esse catálogo de cargos para falar, putz, não, eu tenho essa família, eu tenho essa família de cargos, putz, a gente adicionou uma família diferente, tem como incluir no catálogo? Aí o outro levanta a mão, eu também tenho essa posição, faz sentido unir? Faz, puf, vamos ter essa família de cargos aí. E aí, o que acontece? Com base neste catálogo de cargos, que todas as empresas validaram e falaram, legal, estamos confortável com isso, eu começo eu olho para o que as funções da minha empresa faz. Então, vamos supor que a gente está falando, sei lá, de um cara de, sei lá, engenharia de software, né? Quais são as skills de um engenheiro de software, né? O que um engenheiro de software faz, né? Ele faz programas, ele programa, ele desenvolve código, ele programa em que tipo de linguagem, o que é esperado desse cara, qual que é a senioridade desse cara, porque aí a senioridade também vai definir esse cara é o quê? Ele é um analista júnior, ele é um analista pleno, ele é um analista sênior, e aí eu falo, ok, né, esse cara, né, o meu engenheiro de software, eu consigo comparar com uma família de cargos, eu consigo comparar ele com a família de engenharia de software. E assim fazem todas as empresas, todo mundo reportou seus dados salariais, o quanto cada um recebe em suas respectivas empresas para essas pesquisas, eles voltam e falam para a gente, ok, esses são os dados agora, então eu faço como se fosse o match reverso para poder definir a precificação de cada uma das posições dentro da minha empresa. E aí que entra muito dos skills de engenheiro de produção, né? Porque isso nada mais é do que uma linha de produção, em tese. Por quê? Porque para entender, eu preciso entender o que cada função da empresa faz, para garantir que a gente está pegando as referências corretas de mercado. Então, a engenharia de produção me ajuda muito, por quê? Porque como eles me deram uma visão geral de tudo, uma visão super sistemática, então eu consigo sacar rápido o que cada um faz. E eu consigo fazer esse match com qualidade. E aí, enfim, essa é a parte aqui de inteligência de mercado, mas basicamente, né, a gente fornece essas informações, né, para quem cuida de salário base, do annual review, né, que é mérito, promoção, etc. E aí você tem áreas, né, como se fossem áreas funcionais de remuneração, né, que é basicamente a minha parte de inteligência de mercado, parte de incentivos, e tal, num grosso modo, benefícios. E essas são áreas que dão suporte para os gerentes de remuneração locais, né? Hoje o meu time, ele é um time global. Então, nas áreas funcionais, são pessoas de diversos países do mundo, e mesmo os gerentes regionais, eles são pessoas que eles olham mercados específicos. Então, eu tenho o meu gerente regional de remuneração, que é responsável por Europa, eu tenho um cara responsável por APEC, eu tenho um cara responsável pela América do Norte, eu tenho um cara ali que olha Brasil, por exemplo, que é um mercado super dinâmico e tal. E aí esses são os caras que eles reportam e que eles cuidam das necessidades dos mercados locais, certo? Então, eles são os coringas e eles são os caras que que são os apoios diretos dos business partners de RH, né? Quem são os business partners de RH? Eles são o ponto focal da liderança, né, das áreas dentro do negócio. Então, por exemplo, né, o seu diretor, por exemplo, o seu diretor, se você faz um estágio hoje, ele tem um business partner da área dele. E esse business partner, ele cuida de todos os assuntos que atravessam recursos humanos, todas as demandas de recursos humanos. Então, por exemplo, se o seu gestor fala, olha, eu preciso contratar uma pessoa, ele vai ajudar a desenhar a posição e vai pedir apoio de, por exemplo, um pessoal de recrutamento e seleção. Se o seu diretor falou, olha, eu quero criar uma área nova, eu quero fazer isso, isso e aquilo, tal, ok, então esse é o primeiro contato dele com o business partner, que vai acionar provavelmente um cara que faz parte da área de desenvolvimento organizacional, né? E aí, se ele tem questões que têm a ver com aumento salarial, promoção, né?
Se ele tem qualquer tipo de preocupação de que, sei lá, às vezes, olha, eu sinto que meus funcionários não estão sendo bem pagos, aí eles vêm para a gente, mas o primeiro ponto focal deles é o business partner e ele vem para a gente. Quer falar, Agostinho? Desculpa. Sim, por favor. Eu tenho uma missão aqui desagradável. Eu ia te pedir aproximadamente entre 2 e 3 minutos para o encerramento, e isso pode abreviar enormemente isso que eu estou aprendendo também. Então, Fazendo uma aula. Essa é a parte que a gente perde mais tempo, né? Que eu gosto de perder esse tempo para explicar alguns conceitos, né, para vocês. Mas, enfim, esse é o jeitão de como a gente opera no negócio enquanto remuneração, enquanto RH e enquanto apoiadores, enquanto parceiros da nossa liderança e dos nossos clientes finais, que são os funcionários. Né? Agora, faz sentido tudo isso aqui que eu falei para vocês lá no começo? Porque aí, na minha área, né, além de tudo isso, né, esse é um produto que eu ofereço, né? Então, eu enxergo como um produto, como um serviço, né? Então, hoje, a gente não tem capacidade para rodar tudo na mão. Então, tem que, putz, vamos implementar um sistema. Karina, corre atrás de gente, constrói business case e tudo mais. Então, enfim, acho que agora faz mais sentido, né? Eu acho que a gente está, ou seja, você deu para nós uma aula sobre a área RH, e eu acho que, em princípio, todos nós estamos, de alguma forma, surpresos, porque quando a gente pensa em RH, pensa exatamente com aquela expressão que você falou lá atrás. E a visão sistêmica que você tem de todo esse conjunto é a visão sistêmica que te oferece a engenharia de produção de alguma forma, ou seja, todas as áreas de engenharia de produção de alguma forma aportam, porque você tem essa visão de todo o que está realmente interligado e você pode tomar a decisão da forma certa. Então, eu já estou agradecendo de antemão, caso não dê tempo mais para frente, tá? Porque até agora eu não tive uma aula de RH, eu nunca assisti uma aula de RH, por mais que eu tenha conversado com expertos de RH, professores nossos que mexem com essa área ou que têm sido professores nessa área, é a primeira vez que eu escuto em detalhes, tá? E vindo de uma experiência de uma empresa atuante na Alemanha, para mim tem muito mais significado por questões emocionais e também mais, sobretudo, porque a Alemanha preza o trabalho, tá? Ou seja, aquela questão de que o trabalho tem um valor, tá? Não é que não tenha em outros lugares, mas, enfim, por experiência também, eu sei o que significa um pouquinho mexer com essa área lá, então você me surpreende com todas essas informações, além de que eu era completamente leiga na maioria das questões aqui, ou seja, nunca parei para pensar em como se fazia, ou seja, se fazia um salário, como se compõe um salário e em quantas questões, essa questão de que existam determinados grupos com carteiras, famílias, portfólios de grupos de cargo, descrição de cargo para mim já era algo que encaixava as pessoas dentro de um quadradinho e que não permitia que, sei lá, se você vem com uma calça amarela, então não posso te contratar porque teu cargo não envolve que você seja eclético, qualquer coisa do tipo, né? Então era uma visão muito grosseira, tá? Mas ela muda completamente aqui. Eu queria conversar disso contigo depois, mas infelizmente é muito triste que a gente tenha pouco tempo. Muitos alunos saíram porque eles têm aula às 18h30, outros vão ter aula às 19h20, tá? Mas a aula realmente é inesperada em termos de detalhe, de seu próprio conteúdo. Então, por ti, o que você fosse capaz disso, eu não tinha dúvida nenhuma, mas que fosse tão rico em conteúdo, agradeço Karina, muito. eu ia só fazer uma interrupção super rápida. Karina, eu preciso te dar os parabéns, porque eu me lembrei de uma das conversas que nós tivemos há muito tempo atrás, e agora eu não consigo me lembrar se foi uma conversa de 7º ou 8º semestre, mas a conversa parou num ponto que foi o seguinte: puxa, eu acho que você tem um perfil para morar na Europa.
e você respondeu, sabe, eu também quero. E é maravilhoso eu enxergar isso algum tempo depois, sendo uma realidade. E, então, eu preciso te dar os parabéns pela perseverança que você teve em completar o curso e fazer exatamente isso que você tinha manifestado naquela época. Parabéns. Obrigada, Agostinho, obrigada. Obrigada por todos os conselhos que você me deu. E eu sei que eu te enchia muito o saco com dúvidas de carreira. A Raquel deixou 3 mensagens muito bonitas aqui para ti. Ela tentou ficar, mas ela tinha aula, então precisou sair. Veja lá as mensagens, são muito boas, tá? Ela ficou feliz de que fosse você e, bom, eu acho que todos nós temos essa lembrança, né? Da Karina, a gente quer mais alunos como Karina, a gente quer que todos os alunos sejam como Karina. Ah, obrigada. É um fato, né? Tem muitos alunos assim, tem outros que chegam também lá, e, na verdade, cada um é único, né? Sim, cada um tem uma trajetória, né? Cada um tem uma trajetória que a gente respeita, que a gente, de alguma forma, admite e até agradece por terem passado pela frente da gente, tá? E, enfim, eu acho que a gente precisa encerrar de alguma forma, tá? Eu quero que a gente se mantenha em contato, não acho que precise falar contigo disso, porque realmente a gente se mantém em contato. Te agradeço novamente tudo, peço para aqueles que ainda estão na palestra que assistam de novo, vai estar lá no canal do YouTube da EE, tá? E essas dicas todas, essas experiências enriquecem e às vezes nos fazem tomar decisões com menos dúvida, com menos medo, que é característico da idade de quem está na universidade, né? Mas para mim também, para mim eu já estou velha, mas já passei daquela época, mas mesmo assim tem muita coisa que também me ajuda, tá? Então, todo conhecimento é rico, né? Karina, grande abraço. Agostinho, muito obrigada, porque você sempre está ali. Se não fosse por você, eu não seria capaz, eu acho. Ao Saulo, que aguenta todas as nossas demandas ali, aos alunos que participaram, e Guten Abend. Guten Abend, muito obrigada. Guten Nacht. Já é Guten Nacht, né? Guten Nacht, já vamos dormir, né? Então, Guten Nacht. Vamos dormir. Okay. Aqui são 11h30, 11h40. Então, ó, deixei o meu contato aqui, tá? No chat. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, podem entrar no site da Vanad, na parte de carreiras. Se vocês encontrarem alguma coisa interessante para vocês e tiver dúvida, me fala. Eu fico muito feliz de poder ajudá-los a identificar se a gente tem oportunidade, se faz sentido para você, se não faz. E é isso. Qualquer coisa, só chamar. Ok, grande abraço. Beijo, muito obrigada pela oportunidade. Foi um prazer. Parabéns, Karina. Bye. Muito bom, parabéns. Obrigado.